Fui à Rússia 3 vezes para ver a compra de um míssil balístico intercontinental recondicionado. Posso te dizer que foi muito estranho ir lá no final de 2001, 2002, ir às forças de foguetes russas e dizer: gostaria de comprar 2 dos seus maiores foguetes, mas pode ficar com a ogiva nuclear. Qual é a coisa mais útil que eu poderia dizer que poderia realmente ser útil ou proveitosa para você no futuro? Pensei que talvez contar a história de como eu meio que cheguei aqui, como algumas dessas coisas aconteceram, e talvez haja algumas lições aí. Porque muitas vezes me pergunto, como isso aconteceu? Quando eu era jovem, eu realmente não sabia o que ia fazer quando crescesse. As pessoas continuavam me perguntando mas então eventualmente pensei que a ideia de inventar coisas seria muito legal. E a razão pela qual pensei isso foi porque li uma citação de Arthur C. Clarke que dizia que uma tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica, e isso é realmente verdade. Se você pensar, se voltar, digamos, 300 anos, as coisas que hoje consideramos normais, você seria queimado na fogueira por elas. Sabe, ser capaz de voar, isso é loucura. Ser capaz de ver a longas distâncias. Ser capaz de se comunicar, ter efetivamente com a internet, uma espécie de mente coletiva, e ter acesso a toda a informação do mundo instantaneamente de quase qualquer lugar da Terra. Isso é algo que realmente seria mágico. Seria considerado mágico em tempos passados. Na verdade, acho que vai além disso. Porque há muitas coisas que hoje consideramos normais que nem eram imaginadas em tempos passados. Elas nem estavam no reino da magia. Então, na verdade, vai além disso. Então, pensei, bem, sabe, se eu puder fazer algumas dessas coisas, basicamente se eu puder avançar a tecnologia, então isso é como mágica, e isso seria muito legal. Alguém que está fazendo algo útil para o resto da sociedade, acho que isso é uma coisa boa. Tipo, não precisa mudar o mundo. Sabe, se você está fazendo algo que tem alto valor para as pessoas, e francamente, mesmo que seja algo como um joguinho, ou sabe, alguma melhoria no compartilhamento de fotos ou algo assim, se tiver uma pequena quantidade de bem para um grande número de pessoas, eu acho que está tudo bem. As coisas não precisam mudar o mundo para serem boas. Seja lá o que for que você está tentando criar, qual seria a diferença de utilidade em comparação com o estado da arte atual, multiplicado pelo número de pessoas que afetaria? É por isso que eu acho que ter algo que faz uma grande diferença, mas afeta um número pequeno ou moderado de pessoas é ótimo. Assim como algo que faz uma pequena diferença, mas afeta um vasto número de pessoas. Quando eu era criança, eu me perguntava qual era o sentido da vida. Tipo, por que estamos aqui? Do que se trata tudo isso? E cheguei à conclusão de que o que realmente importa é tentar entender as perguntas certas a fazer. E quanto mais pudermos aumentar o escopo e a escala da consciência humana, melhor seremos capazes de fazer essas perguntas. Se você considerar 2 futuros, um onde estamos para sempre confinados à Terra até que eventualmente algo terrível aconteça, ou outro futuro onde estamos lá fora em muitos planetas, talvez até indo além do sistema solar. Acho que essa segunda versão é incrivelmente empolgante e inspiradora, e precisa haver razões para se levantar de manhã. Sabe, a vida não pode ser apenas sobre resolver problemas, senão, qual é o sentido? Tem que haver coisas que as pessoas achem inspiradoras e que façam a vida valer a pena. Eu estudei física e negócios porque imaginei que, para fazer muitas dessas coisas, você precisa saber como o universo funciona, e precisa saber como a economia funciona. E você também precisa ser capaz de reunir muitas pessoas para trabalhar com você para criar algo. Porque é muito difícil fazer algo como indivíduo se for uma tecnologia significativa. Eu vim originalmente para a Califórnia para tentar descobrir como melhorar a densidade de energia dos veículos elétricos, basicamente para tentar descobrir se havia um capacitor avançado que pudesse servir como alternativa às baterias. E isso foi em 95. E foi também quando a internet começou a acontecer. E eu pensei, bem, eu posso seguir essa tecnologia onde o sucesso pode não ser um dos resultados possíveis, o que é sempre complicado, ou participar da internet e fazer parte dela. Então decidi largar a faculdade. Fiz algumas coisas na internet, uma das quais foi o PayPal. Acho que talvez seja útil dizer que uma das coisas que foi importante na criação do PayPal foi como tudo começou. Porque, inicialmente, a ideia com o PayPal era criar uma aglomeração de serviços financeiros. Então, você teria um lugar onde todas as suas necessidades de serviços financeiros estariam perfeitamente integradas e funcionariam sem problemas. E então, tínhamos um pequeno recurso que era fazer pagamentos por e-mail.
E sempre que mostrávamos o sistema a alguém, mostrávamos a parte difícil, que era a aglomeração de serviços financeiros, que era bastante difícil de montar. Ninguém estava interessado. Então mostrávamos às pessoas os pagamentos por e-mail, que na verdade eram bem fáceis, e todo mundo ficava interessado. Acho que é importante receber feedback do seu ambiente. Você quer ser o mais closed loop possível. Nós focamos nos pagamentos por e-mail. E realmente tentamos fazer isso funcionar. E foi isso que realmente fez as coisas decolarem. Mas se não tivéssemos respondido ao que as pessoas diziam, provavelmente não teríamos tido sucesso. Então é importante procurar por coisas assim e focar nelas quando você as vê e corrigir suas suposições anteriores. Saindo do PayPal, pensei: quais são alguns dos outros problemas que provavelmente mais afetarão o futuro da humanidade? Não era da perspectiva de qual é a melhor maneira de ganhar dinheiro em ordem de classificação? O que é ok? Mas era realmente o que eu acho que mais vai afetar o futuro da humanidade. Então, acho que o maior problema terrestre que temos é a energia sustentável, a produção e o consumo de energia de forma sustentável. Se não resolvermos isso neste século, estaremos em apuros. E o outro é a extensão da vida para além da Terra, para tornar a vida multiplanetária. Então, essa é a base para a SpaceX, e a primeira é a base para a Tesla e a SolarCity. Quando comecei a SpaceX, na verdade inicialmente pensei que não haveria como alguém iniciar uma empresa de foguetes, eu não era tão louco. Mas então pensei: qual é uma maneira de aumentar o orçamento da NASA? Esse era, na verdade, meu objetivo inicial. Então pensei: bem, se pudermos fazer uma missão de baixo custo para Marte, algo chamado Mars Oasis, que levaria sementes com gel nutriente desidratado e temperado, e você as hidrataria ao pousar, e então você teria essa ótima imagem de plantas verdes em um fundo vermelho. E pensei que isso deixaria as pessoas muito animadas, e, portanto, aumentaria o orçamento da NASA. Então, obviamente, o resultado financeiro de tal missão provavelmente seria zero. Eu dei basicamente tanto para a SpaceX quanto para a Tesla, desde o início, uma probabilidade de menos de 10% de sucesso. Nós quase morremos na SpaceX, na verdade. Então, eu tinha orçado para 3 voos. Quer dizer, tecnicamente eu não tinha. O plano era que eu tinha o dinheiro do PayPal. Tinha cerca de 180 milhões do PayPal. Pensei: sabe, vou alocar metade disso para a SpaceX, a Tesla e a SolarCity, e isso deve ser suficiente. Terei 90 milhões, o que é muito, sabe? Mas então o que aconteceu é que as coisas custaram mais e levaram mais tempo do que eu pensava. Então eu tive uma escolha: ou colocar o resto do dinheiro, ou as empresas iam morrer. Então acabei colocando todo o dinheiro, e pegando dinheiro emprestado para o aluguel com amigos. Fui à Rússia 3 vezes para ver a compra de um míssil balístico intercontinental recondicionado. Posso te dizer que foi muito estranho ir lá no final de 2001-2002, ir às forças de foguetes russas e dizer: gostaria de comprar 2 dos seus maiores foguetes, mas pode ficar com a ogiva nuclear. Eles acharam que eu era louco, mas eu tinha dinheiro. Depois de fazer várias viagens à Rússia, cheguei à conclusão de que, na verdade, minha impressão inicial estava errada. Porque minha impressão inicial era que não havia vontade suficiente para explorar e expandir além da Terra e ter uma base em Marte e esse tipo de coisa. Mas cheguei à conclusão de que isso estava errado. Na verdade, há muita vontade, particularmente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são uma nação de exploradores. As pessoas que vieram para cá, de outras partes do mundo, acho que os Estados Unidos são realmente uma destilação do espírito de exploração humana. Então, depois da minha terceira viagem, eu disse: ok, o que realmente precisamos fazer aqui é tentar resolver o problema do transporte espacial. E comecei a SpaceX. E isso foi contra o conselho de praticamente todo mundo com quem conversei. Um amigo meu me fez sentar e assistir a um monte de vídeos de foguetes explodindo. Deixe-me dizer, ele não estava muito errado. Foi difícil no começo, porque eu nunca tinha construído nada físico. Quer dizer, eu construí pequenos foguetes de modelo quando era criança e esse tipo de coisa, mas eu nunca tive uma empresa que construísse algo físico. Certamente, eu tive que descobrir como fazer todas essas coisas e reunir a equipe certa de pessoas. Fizemos tudo isso e falhamos 3 vezes. Foi difícil. Difícil. Porque o problema de um foguete é que a nota para passar é 100%.
você não consegue testar o foguete no ambiente real em que ele estará. Então, acho que a melhor analogia para a engenharia de foguetes é como se você quisesse criar um software realmente complicado. Você não pode executar o software como um todo integrado, e não pode executá-lo no computador para o qual ele se destina. Mas da primeira vez que você junta tudo e o executa nesse computador, ele deve funcionar sem bugs. No primeiro lançamento, eu estava recolhendo pedaços de foguete perto do local de lançamento. Foi um pouco triste. Aprendemos com cada voo sucessivo e fomos capazes, especialmente com o quarto voo em 2008, de alcançar a órbita. E isso também foi com o último dinheiro que tínhamos. Então, colocamos o Falcon 1 em órbita e começamos a escalar isso para o Falcon 9, que tem cerca de uma ordem de magnitude a mais de empuxo, cerca de 1 milhão de libras de empuxo. E conseguimos colocá-lo em órbita e em seguida desenvolvemos a espaçonave Dragon, que recentemente conseguiu atracar e retornar à Terra da estação espacial. É um alívio enorme. Ainda não consigo acreditar que realmente aconteceu, mas há muito mais que precisa acontecer além disso para que a humanidade se torne uma civilização espacial e finalmente uma espécie multiplanetária. E isso é algo que eu acho que é de vital importância, e espero que alguns de vocês participem disso, seja na SpaceX ou em outras empresas, porque é realmente uma das coisas mais importantes para a preservação e extensão da consciência. Vale a pena notar, como tenho certeza que as pessoas sabem, que a Terra existe há 4 bilhões de anos, e a civilização, pelo menos em termos de ter escrita, existe há 10 mil anos. E isso sendo generoso, então, é realmente uma existência um tanto tênue que a civilização e a consciência como a conhecemos tiveram na Terra. E eu acho que, na verdade, estou bastante otimista sobre o futuro da Terra. Então, não quero que as pessoas tenham a impressão errada de que acho que estamos todos prestes a morrer. Acho que as coisas provavelmente ficarão bem por muito tempo na Terra. Mas não com certeza, mas muito provavelmente. Mas mesmo que seja 99% provável, uma chance de 1% ainda vale a pena gastar um bom esforço para garantir que tenhamos feito um backup da biosfera, uma redundância planetária, se você preferir. Para fazer isso, é preciso que ocorra um avanço, que é criar um sistema de transporte rápido e completamente reutilizável para Marte, que é uma daquelas coisas que está bem na fronteira do impossível. Mas é isso que vamos tentar alcançar com a SpaceX. Na frente da Tesla, o objetivo era realmente tentar mostrar o que os carros elétricos podem fazer, porque as pessoas tinham a impressão errada. Tivemos que mudar a percepção das pessoas sobre um veículo elétrico, porque elas costumavam pensar nele como algo lento e feio, e com pouca autonomia, tipo um carrinho de golfe. E é por isso que criamos o Tesla Roadster, para mostrar que você pode ser rápido, atraente e ter grande autonomia. E é incrível como, mesmo que você possa mostrar que algo funciona no papel, e os cálculos são muito claros até que você tenha o objeto físico e eles possam dirigi-lo, isso realmente não entra na cabeça das pessoas. E então, isso eu acho que é algo que vale a pena notar. Se você vai criar uma empresa, a primeira coisa que você deve tentar fazer é criar um protótipo funcional. Sabe, tudo parece ótimo no PowerPoint. Você pode fazer qualquer coisa funcionar no PowerPoint. Mas se você tem um artigo de demonstração real, mesmo que em forma primitiva, isso é muito mais eficaz para convencer as pessoas. Então, fizemos o Tesla Roadster, e agora estamos lançando em breve o Model S, que é um sedã de 4 portas. Porque depois que fizemos o Tesla Roadster, as pessoas disseram: "Ah, claro, sempre soubemos que você poderia fazer um carro assim. É um carro caro e de baixo volume, e é pequeno e tudo mais, mas você não pode fazer um carro de verdade. Tipo, ok, tudo bem. Tenho que fazer esse também. Mas acho que o ponto principal que quero destacar é que vocês são os mágicos do século XXI. Sabe? Não deixem nada os impedir. A imaginação é o limite. E vão lá e criem um pouco de mágica.